O Diogo, um homem de 39 anos, concursado, professor de uma faculdade, de uma universidade federal, inteligente, com doutorado em Química, casou com a Érica em 2010, uma mulher também inteligente, também concursada da mesma universidade federal dele, com 40 anos, o Diogo com 39, também com doutorado, estabilizada, até que há aproximadamente 8 anos atrás, ou seja, mais ou menos em 2015 e 2016, o Diogo se envolveu extraconjugal com a Letícia, a sua aluna da faculdade. Esse relacionamento com a Letícia era um relacionamento que parecia ser apenas um esquema fora do casamento e não uma relação séria, até que em 2018 a Letícia engravida. Essa gravidez involui de forma espontânea e ela passa por um aborto, momento em que esse relacionamento ficou um pouco mais sério. E em 2019, segundo notícias das amigas de Letícia, ele disse para a Letícia que se separou da mulher dele e que iria ficar com ela e foram morar juntos. Esse fato também é confirmado pelo Diogo nas declarações, no depoimento que ele prestou na delegacia logo após o crime, porque ele foi conduzido para a delegacia. Porque a partir desse depoimento, esse é o único, a partir desse ele ficou em silêncio e não mais se manifestou nem na delegacia, nem nas acariações, nem em outros atos. Então ele foi morar com a Letícia nesse momento. As mentiras, a partir daí, elas foram sucessivas e infinitas, porque ele tinha que conseguir manter 2 relacionamentos que ele dizia para ambas as mulheres que era um relacionamento firme. E para a Érica, ele dizia que ele estava em viagens jogando pôquer, porque os campeonatos de pôquer que são fora do Rio de Janeiro, fora do município de Campos, eles levam geralmente 1 semana, 10 dias, bem como ele dizia para a Érica que estava em depressão e passava noites dormindo numa clínica psiquiátrica, porque nessa clínica eram administrados remédios que apenas lá ele tinha tranquilidade e tinha uma boa noite de sono. Já para Letícia, ele dizia que também os campeonatos de pôquer que ele participava, bem como que ele estava visitando a irmã que mora em Nova York, porque ele tem uma irmã que mora lá. Ele estava visitando a irmã que mora em Vitória, porque ele tem uma irmã que mora em Vitória. Ele estava visitando o pai e a mãe que moram em Vitória. Só que a Érica, ela era uma relação mais fraternal. A Érica também não fazia grandes exigências conjugais dele, grandes cobranças. Era uma parceria maior. E a Letícia, ela se posicionava e ela fazia mais cobranças como mulher. Ela reclamava muito e arrumava problema com o Diogo pelo fato dele não apresentá-la à família dele, pelo fato dele dormir várias noites fora de casa, pela ausência dele. Isso incomodava a Letícia, já não incomodava a Érica. A Érica, ela convivia com isso de forma mais harmônica. Com a Letícia, nós também vimos nas conversas de WhatsApp que havia um conteúdo mais sexual, um desejo sexual. Já com a Érica, não tem conversas nesse sentido, bem como ambos narraram na delegacia que já não havia mais uma relação de homem e mulher há aproximadamente alguns anos. Também no segundo depoimento da Érica, ela narra que o Diogo, inicialmente, no primeiro depoimento dela, pediu para que ela mentisse. E ela disse que ela mentiu porque ela ficou com medo, já que havia essa desconfiança e esse não era o homem que ela conhecia. Se ele foi capaz de matar a amante grávida de um filho dele, do que ele seria capaz com ela dentro de casa, em todo esse momento de transtorno? Existe narrado pela Érica, pelo Diogo, um quadro depressivo. Esse quadro, de acordo com a Érica, ele se acentua no início da pandemia. E a gente acredita que esse relacionamento duplo ao longo de anos foi fazendo o Diogo se afundar mais no quadro emocional dele. Até que ele, com a gravidez da Letícia, ele já não tem mais aquela opção que ele tinha durante os 8 anos. Ele já não tinha mais possibilidade de escolha. A vida escolheu por ele.
ele tinha que... A família do Diogo era uma família que se apresenta com valores éticos, com princípios morais, com convicções, com crenças religiosas. Os amigos de Diogo também narram que ele era bastante moralista. Então, ele não tinha como apresentar um filho fora do casamento para a família e para Érica, porque isso estragava o matrimônio dele, o casamento dele. Nessa mulher que até então se apresentava para ele como a melhor opção para o resto da vida dele, para a eternidade, a manutenção daquele casamento, uma mulher calma, tranquila, compreensiva. E ele, como ele também, trairia e decepcionaria a família dele. Então ele se via aprisionado na gravidez. Ele já não teria mais a liberdade de escolha que ele sempre teve durante anos. E aí, ele, um pouco antes do carnaval, essa data ela é compatível e harmônica com outras provas que nós temos nos autos. O Gabriel, ele narra que o Diogo procurou ele antes do carnaval. As chaves do apartamento que eles estavam se mudando, que o Diogo estava indo morar com a Letícia, foram entregues na mão dos dois no sábado de carnaval. No dia 22 de fevereiro, o Fabiano, que é o atirador, habilita uma linha telefônica nova em nome dele, bem como, aliás, no dia 25 o Fabiano habilita, e no dia 22 de fevereiro, o Diogo faz pesquisas no telefone, dizendo: tristeza que não tem fim, vontade de se matar, o que fazer. Demonstrando, todas essas provas demonstrando que esse foi o período da decisão. O Gabriel fala que ele começou puxando assuntos aleatórios. O Gabriel tem filhos deficientes, com necessidades especiais, e ele fez uma vaquinha online, uma vaquinha digital na internet para arrecadar dinheiro para o tratamento do filho. O Diogo, segundo o Gabriel, porque o Diogo ficou em silêncio, segundo o Gabriel, ele abordou, até que em determinado momento, ele abordou o Gabriel no WhatsApp, oferecendo ajudar nesse tratamento, nessa vaquinha, nessa doença do filho de Gabriel, e disse que ele estava com um grande problema da vida dele, que se ele não resolvesse esse problema da vida dele, que certamente ele iria se matar, e que ele estava precisando matar uma mulher. Para isso, ele mandou uma foto do carro que a Letícia utilizava com a logomarca da empresa dela, bem como uma foto do crachá de trabalho, que provavelmente é do crachá de trabalho da Letícia, com uma foto 3x4 dela. O Gabriel, ele já trabalhou com produção de eventos num clube de Ururaí. Ele foi para Ururaí, contratou o Dyson para que executasse e consumasse essa missão. O Dyson fez contato com o Fabiano, pegou a moto do João Gabriel e tentou praticar esse crime desde a segunda-feira, dia 27 de fevereiro. No dia 27 de fevereiro, na segunda-feira, segundo o relato do Gabriel, o Dyson se atrasou e não conseguiu consumar esse crime, não conseguiu ir para o local. Na terça-feira, o Diogo, ele se apresenta na faculdade que ele dá aula às 11h52 da manhã, sendo que nesse horário não era horário dele estar na faculdade. O horário da aula dele era apenas 16h10, de acordo com a máscara, com a grade de aulas que a faculdade forneceu. Só que estar presente na faculdade, e principalmente num horário que ele não tem que dar aula, é completamente incompatível com toda a postura de Diogo desde o início do ano de 2022. Por quê? O Diogo, ele cumpriu os seus horários na faculdade até o dia que a faculdade estava de aula virtual em razão da pandemia, que foi em maio de 2022. A partir do momento que as aulas na faculdade começaram a ser presenciais, o Diogo, ele entrou com um atestado médico relacionado à psiquiatria. E nesse atestado médico, ele vai até o dia 21 de dezembro de 2022. Sendo que em junho ou julho tem um lapso aí de 10 dias que ele fica sem atestado, que ele chega atrasado ou sai mais cedo de forma injustificada. Então esse é o histórico do Diogo no ano de 2022. No dia 21 de dezembro ele se apresenta à faculdade, porque no dia 20 acabou o atestado, só que foi aquela enchente em campus, não teve aula, e no dia 22 já não havia mais aula na faculdade,
ele se apresenta novamente no dia 30 de janeiro. E a grade de horários dele, a máscara, relata que ele dá aula no dia 31 de janeiro. E aí, do dia 31 de janeiro, incluindo o mês de fevereiro, ele deveria estar presente na faculdade e dar aula 10 dias. Desses 10 dias, 2 ele foi em horário normal e cumpriu o seu horário. 4 ele não foi de forma injustificada e 4 ele não cumpriu o seu horário de forma injustificada. E aí eu retorno no que eu estava falando da terça-feira da semana do crime, para demonstrar que toda essa postura do Diogo na semana do crime é completamente atípica e desarmônica com todo o histórico de Diogo há um ano. Na terça-feira, então, ele se apresenta às 11h52, o horário da aula dele é às 16h10. Não se sabe se ele estava na faculdade e se ele estava, o que ele ficou fazendo na faculdade, porque a chefia imediata dele também não sabe explicar. Mas que ele fez questão de demonstrar, de bater o ponto dele e demonstrar que ele estava lá dentro, ele fez. Na quarta-feira, não era dia de Diogo dar aula, ele não deveria estar presente na faculdade. Porém, ele chega à faculdade às 15h57, na quarta-feira, véspera do crime. E ele sai às 19h06. A chefia imediata dele também não sabe explicar o que ele estava fazendo na faculdade nesse horário e nesse dia. Essa foi uma presença também injustificada por ele. Não sabemos se ele efetivamente estava presente ou fez questão de bater o ponto e de se fazer presente. Ele sai dali e vai para uma casa de jogo de pôquer aqui em Campos, ao redor da Pilinca. Essa casa de pôquer ele nunca frequentou. E ele faz questão de participar de um campeonato que estava tendo nessa casa de pôquer. Ele ganha esse campeonato. Essa foto dele vai para o Instagram, no perfil dessa casa de pôquer, como vencedor desse campeonato de pôquer. Na quarta-feira, dia que os executores tentaram praticar o crime, eles não conseguiram praticar porque disseram que a Letícia e o carro da Letícia não apareceu na rua, enquanto eles estavam lá. Já a mãe da Letícia, ela narra que espiritualmente ela tinha um sentimento ruim com relação ao Diogo. E exatamente nesse dia, embora Diogo questionasse e perguntasse a eles da localização da Letícia, ela mentiu para Diogo. Elas estavam na Unimed porque a Letícia estava com uma dor, mas ela disse para Diogo o contrário. Estando já em casa, ela disse para Diogo que não estava em casa porque ela estava pressentindo uma coisa ruim. Na terça-feira, que eles não conseguiram executar o crime, foi porque a Letícia ela foi para casa almoçar e ela não retornou mais para o trabalho. E temos ligações nesse sentido. O Gabriel, o Diogo, ele liga para a Letícia às 11h49. O Gabriel liga para o Dyson às 11h52. Então, provavelmente, o Diogo buscou da Letícia informações do paradeiro dela. Ela disse, de repente, que ia para casa almoçar e que não iria retornar. Ele avisa ao Gabriel, por WhatsApp, não por ligação, desse fato, que provavelmente esse crime não daria para acontecer também na terça-feira. O Gabriel efetua a ligação para o Dyson e depois também tem mais ligação do Diogo para a Letícia. Então, são provas compatíveis com a narrativa das pessoas que confessaram o fato. Na quinta-feira, no dia do crime, ele também se faz presente na faculdade antes da aula dele começar, no horário que não era para ele estar na faculdade. E ele recebe ligação do irmão da Letícia narrando que o fato aconteceu. A pessoa que estava dentro da sala ali de professores, no momento em que ele foi pegar as coisas dele para sair, questionada se ele apresentava algum tipo de emoção, de tristeza, de choro, de desespero, ela falou que não demonstrou nenhum tipo de emoção e estava apenas apressado. E aí ele pega as suas coisas e vai para o hospital. Ele é conduzido à delegacia pelos policiais militares porque os policiais militares estranharam a postura dele no hospital. Um pai, até então companheiro, que perde a esposa
e o filho de aproximadamente 30 semanas numa UTI, não era para estar tão estável emocionalmente da maneira que ele estava, o motivo pelo qual ele foi conduzido à delegacia. Na delegacia, coincidentemente, tínhamos, tirando um serviço extra, o nosso policial do setor de homicídios, que também teve a mesma percepção, o mesmo sentimento e também narra essa mesma postura sem emoção do Diogo, e o delegado que estava de plantão também narra que isso foi um fato que o impressionou. Ao longo das investigações, realmente deu para perceber, as poucas vezes que eu estive com o Diogo, que ele é um cara de ausência emocional. Com certeza, em razão dele jogar pôquer aí ao longo da vida e ser mergulhado nesse mundo de jogos e de aposta, ele sabe estrategicamente como se posicionar. Em toda comunicação, nossa comunicação não verbal, ela é responsável por a maior parte da comunicação humana. E eu acho que isso é um fato de sabedoria do Diogo. Então a gente conclui que o Diogo, ele é o mandante desse crime porque já não tinha mais opção na vida dele. Com o nascimento do filho, ele ia ter que se separar da Érica, fato não querido por ele, que ele não tinha se decidido ao longo desses 8 anos. E, para tanto, ele faz essa contratação que eu acabei de explanar. E aí, agora eu vou abrir para vocês as perguntas com relação à investigação. Em relação à situação dos presos, prisão temporária, todos, por enquanto? Então, foi decretada a prisão preventiva do Diogo Mandante, condutor Dyson, executor e atirador Fabiano, e não do João Gabriel, proprietário da motocicleta. Sim, aí ele vai ser liberado? Ele já foi liberado. Já foi liberado. Exato. O Ministério Público ofereceu denúncia e o Poder Judiciário recebeu essa denúncia, e hoje o Diogo, Fabiano e Dyson, eles são efetivamente acusados pela prática do crime de contra a Letícia, homicídio triplamente qualificado pelo motivo torpe, pela paga, porque eles receberam dinheiro para praticar o crime, pelo elemento surpresa que tornou impossível a defesa da vítima da ofendida Letícia, e pelo feminicídio. Nesse feminicídio a gente também tem a causa de aumento de pena dela estar gestante. Contra a Cíntia, eles vão responder eles são acusados desse mesmo crime, porém com uma causa de diminuição de pena que é da tentativa de 1 a 2/3. Então, no primeiro crime, a pena mínima ela vai de 16 a 45 anos, contra a Cíntia ela vai de 5 meses e 4 anos a 30 anos, e contra o Hugo, que é o bebê, vai de 12 a 30 anos. Como está no concurso material que ele praticou esses crimes, é um instituto jurídico em que ele pratica vários crimes mediante mais de uma ação. Essas penas privativas de liberdade, elas são cumulativamente aplicadas. Então, se a gente soma as mínimas com as máximas, a gente tem um mínimo de 33 anos e 5 meses a um máximo de 105 anos. Já o Gabriel, ele é acusado e vai responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado pela promessa de recompensa em face do filho dele e pelo feminicídio. Quanto foi cobrado, doutora? Então, o Gabriel disse que o Dyson cobrou 5 mil e o Dyson disse que recebeu os 5 mil. Natália, os executores sabiam que ela estava grávida? Então, eles já estavam na busca dessa mulher desde segunda, bem como eles chegaram à janela do carro e certamente viram a gestação dela. Então, eles estão respondendo pelo feminicídio com a causa de aumento de pena da gestação. Agora, com relação aos celulares, delegado, os celulares todos envolvidos, essa tecnológica também. Então, o Dyson disse que quebrou o celular dele, então não foi apreendido o celular do Dyson. O Gabriel disse que vendeu o celular dele na rodoviária do Rio de Janeiro, porque após o crime ele disse ter se evadido para lá com medo de tudo, então também não foi apreendido o celular do Gabriel. O Diogo, a gente apreendeu o celular dele. Apreendemos também o celular que estava na posse dele no dia em que ele foi preso, mas esse celular ainda já foi para perícia, cujo retorno ainda não temos. E o celular do João Gabriel não, nem do Fabiano. E a arma do crime?
Da Letícia a gente não conseguiu desbloquear. Tá com bloqueio de segurança da Apple. A arma do crime não foi encontrada, nem a motocicleta utilizada. Então, doutora, em relação a Letícia e a Érica, elas se conheciam pessoalmente, sabiam da Então, a Érica diz não conhecer a Letícia e não saber desse relacionamento extraconjugal. E a Letícia acreditava que desde 2019 ele estava separado da Érica. E as conversas que tem no WhatsApp do Diogo com a Letícia e com a Érica também não demonstram que a Érica sabia da Letícia, nem que a Letícia acreditava que o Diogo ainda estava com a Érica.